Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula pela Excel Essencial. Hoje nós vamos falar um pouco sobre curva ABC, nós vamos aprender a trabalhar uma curva ABC com dados retirados de um sistema e também vamos aprender a fazer algumas análises em cima dessa curva ABC para saber se realmente nós tivemos lucro, se nós tivemos prejuízo nas nossas vendas, quais são os produtos que tiveram maior participação de venda dentro do nosso mercado, dentro das nossas vendas, num contexto geral. E, é claro, vamos consolidar todas as vendas por itens para depois nós podermos fazer algumas análises. O que eu preparei para nós hoje aqui, então? Eu peguei aqui alguns exemplos de produtos que estão na internet, que estão disponíveis na internet. Criei algumas vendas simbólicas nas datas de 1 de janeiro de 2014 a 31 de 12 de 2014. Coloquei preços simbólicos, preços totais simbólicos e também margens de lucro de cada venda com uma simbologia aleatória. Com base nessas informações, nós vamos começar a fazer a nossa curva ABC. O que seria a nossa curva ABC? Como eu expliquei anteriormente, ela vai trazer um consolidado de venda por item e também ele vai colocar a representatividade de cada item. Qual é a fatia de mercado que cada item está tendo na minha venda no mercado atual. Então, o que nós vamos começar a fazer na nossa curva ABC? Vejam que eu já coloquei os cabeçalhos aqui da nossa curva ABC. Deixa eu até ocultar essa aqui que a gente não vai utilizar. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? A ordem, que seria o item mais vendido ao menos vendido, pelo valor, pelo preço de venda total. Claro que a gente pode fazer uma curva ABC por quantidade vendida, por margem de lucro também, a gente pode fazer. Mas hoje, para o nosso exercício, nós vamos trabalhar aí o valor total de vendas dos produtos. Então, aqui no cabeçalho, ordem, né, do mais vendido ao menos vendido, código do produto, a descrição, a quantidade vendida, que é a quantidade total, preço unitário médio. Para a gente chegar nesse preço unitário, nós vamos pegar o nosso valor total de vendas e dividir pela quantidade total de vendas. O valor total de vendas, que vai ser um consolidado de todas as nossas vendas que está ali na extração, na aba extração. Valor de lucro, que a gente vai ter que apurar com base nas margens das vendas que a gente realizou durante o ano, ou seja, nós vamos ter margens diferentes para cada venda, vamos ter que calcular o valor de lucro para cada venda e chegar a um montante total do valor de lucro. Com base nessas informações, nós vamos criar a nossa margem de lucro, nosso percentual de lucro sobre o total de vendas, o percentual de participação, ou seja, a fatia que esse item vai representar em vendas no total, e aqui a parte acumulada, a participação acumulada, que vai ser, nós vamos ir somando as participações para cada linha que nós formos alimentando. Como fazer então para começar a montar aquela nossa informação? A primeira coisa que nós temos que fazer é consolidar o código do produto e a descrição. Vejam que aqui nós vamos ter o mesmo código se repetindo várias vezes, assim como a descrição várias vezes. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar que esse código e esse produto fiquem somente uma vez no nosso banco de dados, aqui na nossa curva ABC. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar uma nova planilha. Vamos aqui na aba extração. Vamos copiar o código e a descrição. Ctrl C. Vejam que eu copiei as duas colunas inteiras. E vou colar aqui na nossa aba plano 3. Depois disso, nós vamos remover as duplicadas.
ou seja, nós vamos deixar somente um registro de cada. Para isso, nós vamos selecionar as duas colunas, nós vamos vir até dados e depois nós vamos clicar em remover duplicadas. Vejam que ele vai nos mostrar aqui um formulário flutuante, uma tela flutuante, certo? Vamos deixar marcado meus dados contêm cabeçalho, pois eles realmente contêm. E vamos marcar somente código, que nós vamos eliminar os códigos repetidos. Vamos clicar em OK. E ele já vai nos dar uma informação aqui de todos os itens que foram duplicados e removidos. E vai colocar aqui os valores que ficaram exclusivos, ou seja, 43 valores. Com base nisso aqui, a gente já consegue ver que a nossa empresa, em 2014, trabalhou com 43 produtos. Ou seja, foram comercializados 43 produtos. Ok? Montamos então aqui os nossos produtos. Nós vamos até a curva BC. Só para informar, aqui esses itens que a gente criou, eu estou copiando eles, né? E agora eu vou colar na nossa curva BC. Estou colando especial aqui. Valores. Ok, temos então aí os nossos códigos e as nossas descrições já consolidados, né? E agora então nós temos que descobrir a quantidade vendida, a quantidade total de vendas de cada produto no ano, ok? Então nós vamos aplicar aqui uma função. Para aplicar a função, vocês podem vir aqui, clicar no naquele Fzinho com X ali, certo? E nós vamos procurar a função soma C. Vamos digitar aqui soma C e ir. Vejam que ele vai localizar o soma C, ok? Cliquem nele e aí nós vamos fazer o que o exercício nos manda, ou o que a função soma C nos manda. Primeira coisa, qual o intervalo de células que se quer calcular? Então vamos lá na extração e vamos selecionar a coluna inteira aqui, ó, que são os códigos dos produtos. Qual o critério? Seria o critério de comparação daquelas colunas. Então teria que ser o código do produto. Vamos clicar aqui na célula B2. Vejam que ele já marca, né, na função. E agora vamos para o próximo, que seria o intervalo de soma. Se os critérios que forem avaliados da B2 e da coluna extração A forem verdadeiros, qual o intervalo que deve ser somado? Então, o intervalo são as quantidades vendidas, que é a coluna C. Ok? Vamos pressionar ou clicar em OK. E ele já está nos trazendo aqui o volume de quantidades vendidas. Agora, basta somente nós arrastar essa fórmula até o final. E nós já teremos aí o total de itens vendidos. Certo? Ok, feita essa parte, vamos tomar o cuidado aqui de extrair, de tirar agora a nossa fórmula, até porque ela vai pesar na nossa planilha. Já que nós temos os dados prontos, vamos deixar somente os dados. Então nós vamos pressionar, nós vamos selecionar toda a coluna D, com o direito do mouse em cima da nossa seleção, vamos clicar em copiar e novamente em cima da nossa seleção, com o direito do mouse, vamos selecionar o colar especial valores. Ok, vamos pressionar no nosso teclado a tecla ESC.
vejam que ele já saiu a nossa fórmula e ficou somente os valores que nós realmente precisamos, certo? Beleza. Próxima etapa agora, preço unitário médio. Pessoal, não tem como a gente chegar a esse preço unitário médio ainda, né? Nós vamos ter que saber quanto que a gente vendeu no total para depois dividir pela quantidade vendida. Então, vamos fazer a mesma fórmula, a mesma função agora aqui na coluna F, para nós conseguirmos ter a soma total de vendas em valores. Vamos novamente na nossa função. Vejam que aqui já está aparecendo, né? Soma C. Dou um OK. E vamos novamente fazer as nossas avaliações. O intervalo que vai ser validado com o nosso critério é o código do produto, certo? Então vamos lá em inserção. Vamos selecionar a coluna A. E vamos fazer o critério, que é o código do produto também. Então, selecionamos a célula B2. O intervalo da soma, que agora muda. O intervalo da soma agora não é a quantidade vendida, e sim o preço total de venda. Vejam que a gente fez um exercício muito semelhante com o que a gente fez anteriormente para a coluna D, para a quantidade vendida. Contudo, a gente só mudou a parte final da função, que nós pretendíamos coletar os valores totais de venda. Vamos, de novo, arrastar a função até a última. E OK, nós já estamos com as nossas vendas consolidadas. Vamos selecionar a nossa coluna F. Com o direito do mouse em cima da seleção, vamos clicar em copiar. E novamente, com o direito do mouse em cima da seleção, vamos colar especial, marcar valores. Pressionamos o ESC e temos mais uma etapa concluída. Importante, pessoal, vamos salvar aí o nosso arquivo, para que a gente não perca todas essas informações. Ok? Pois bem, agora então nós temos que saber o nosso valor de lucro. Quanto que a gente lucrou, qual foi o valor que a gente lucrou em cada venda. Para isso, pessoal, pode ser que vocês conheçam uma função diferente da minha, né, para aplicar, para buscar essa informação. Contudo, eu normalmente acabo fazendo uma regra de 3 para pegar essa informação. Como a gente vai fazer essa regra de 3? Antes de nós fazer a nossa soma C aqui na nossa coluna G, nós vamos lá na extração e nós vamos transformar, nós vamos somar essa margem de lucro em valores para a gente poder somar no total depois. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui margem de lucro, entre parênteses, valores. E vamos fazer a nossa regrinha de 3. Como funciona a regra de 3, pessoal? A comparação ela é bem simples. Vamos aqui no nossa primeira linha. Aqui. Nós temos aqui o preço total de venda igual a 10.158,12. E desses 10.158,12, nós temos 73% desse item sendo o nosso lucro. Então, como a gente faz para transformar isso em moeda? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui fora do exercício, por enquanto, só para nós termos a visão da regra de 3. E depois a gente expande para a célula. Então, se a nossa venda total é igual a 10.158,12, ela equivale, vamos colocar aqui o percentual. O percentual dela equivale a 100%, certo? Então, quanto desse valor equivale a 73%? Então, como a gente não sabe o valor, a gente vai colocar um X, correto?
Aí depois disso, o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer 10.158,12 vezes 73. E aí desse valor nós vamos dividir ele por 100 para descobrir o valor de x. No Excel, como funciona isso? Vamos fazer aqui então. Nós vamos colocar o sinal de igual, vamos abrir parênteses, vamos pegar o valor, que é 10.158,12, vamos fazer vezes 73, ou seja, F2 vezes G2, vamos fechar parênteses e vamos dividir por 100. Ok, simples assim. Já temos aqui então o valor de lucro em cima dessa nossa primeira venda. Ok? Vou apagar aqui que a gente não vai mais precisar. Agora é só arrastar ele até o final. Se vocês clicarem duas vezes no canto inferior direito, aqui com esse sinalzinho de mais, duas vezes bem rapidinho, ele já traz aqui a margem de lucro em moeda. Vamos ver se ele fez até o fim. Ok. Então agora nós vamos fazer o seguinte, selecionamos a coluna inteira, vamos formatar em moeda. Ok. Novamente vamos tirar a nossa fórmula, né? Não é interessante manter as fórmulas porque ele vai pesar muito a nossa planilha. Então vamos Ctrl C ou direito do mouse copiar, direito do mouse colar especial valores. ESC e aí nós já temos aqui a informação da nossa margem de lucro. Perfeito, temos então a nossa margem de lucro em moeda agora e nós vamos fazer o nosso soma C aqui para trazer o valor do nosso lucro, ok? Vamos de novo na função. Para quem não tem a função aparecendo aqui na barra de fórmulas, vocês podem acessar o menu fórmulas e aqui no canto tem o inserir função. Vamos clicar ali. Vejam que novamente ele já puxa o soma C, vamos selecionar, vamos clicar em OK e vamos selecionar novamente. Vamos fazer da mesma forma que os demais. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar o intervalo lá em extrato, que é código de comparação. O critério, voltamos à curva ABC, o critério vai ser o código que está na célula B2. Intervalo da soma é o que a gente acabou de criar. Lá em extração, vamos aqui em margem de lucro em valores. E OK. Beleza. Já trouxe aqui o nosso valor de lucro. Vamos dar um duplo clique no canto inferior direito, né, no maisinho, para ele arrastar toda a nossa fórmula até o final. Vamos ver se foi até o final. Ok. Então, mais uma coluna já está sendo alimentada. Novamente, vamos, com o direito do mouse, copiar as informações e colar somente os valores. Vejam que eu estou tirando as fórmulas de todos eles para que não fique pesado a nossa planilha quando a gente for fazer nossas avaliações. Ok? Perfeito, pessoal. Vejam que nós terminamos de buscar as nossas informações. A partir de agora a gente começa a trabalhar a nossa curva ABC. Preço unitário. Agora que nós já temos o valor de venda total e a quantidade de venda total, basta nós colocar aqui uma fórmula. Igual F2 dividido por D2. Que ele vai trazer aqui o nosso preço médio unitário do produto. Vamos arrastar a fórmula. Copiar. Colar especial valores. ESC. Ok. Margem de lucro em percentual. Vejam que nós tínhamos margem de lucro em percentual lá na aba extração, certo? Que era essa informação aqui.
Tivemos que transformar ela em margem de lucro em valores, para nós podermos saber o que deu de lucro em cada uma delas. E agora nós temos que saber a margem de lucro do geral, né? O valor total de vendas e o valor de lucro. Novamente, vamos fazer a nossa regrinha de 3. Se o nosso valor total de vendas, vamos até copiar fora aqui, ó, copiar, colar, só para que vocês consigam entender. Aqui, percentual. Então, se a nossa venda total, o valor total de vendas equivale a 100%, quanto por cento? 383.825,77 equivale. Vamos fazer o nosso cruzamento. 383.825,77 vezes 100 e aí depois dividir pelo valor total. Vamos lá. Igual, vamos abrir parênteses, vamos fazer aqui então este valor vezes 100, fechamos parênteses e dividimos pelo valor total. Ok, temos aqui então a nossa margem de lucro geral do ano, que foi de 26,73%. Vamos arrastá-la. Ok, até o final. Vamos excluir isso aqui, que a gente não precisa mais. E também vamos tirar as fórmulas. Se caso vocês acharem conveniente manter as fórmulas, fica a critério de vocês também. Perfeito. Agora, pessoal, nós vamos para a parte final da nossa avaliação, da nossa criação de curva ABC. Nós temos que saber qual a participação de cada item no montante geral de vendas. O que seria o montante geral de vendas? É a soma de todas as nossas vendas aqui na coluna F. Então, nós vamos já criar um total aqui embaixo para ficar mais fácil de fazer a nossa avaliação. Vamos criar aqui um total para a coluna D. Então, nós vamos aqui na última linha, vamos criar uma função de soma. Igual, soma, abrimos parênteses e vamos arrastar até em cima. Depois vamos fechar parênteses e vamos dar um Enter. Ok? Temos aqui a nossa soma total de vendas. Pode ser feito também através da função. Vamos lá, vamos fazer pela função, já que a gente começou dessa forma. Inserir função. Vamos procurar a soma. Soma. Veja que ele aparece aqui. Ok. E ele vai nos pedir qual é a coluna que deve ser somada, ou qual é o intervalo que deve ser somado. Vamos selecionar o intervalo aqui, ó, de D2 a D44. Okay. Nós podemos fazer da mesma forma agora para o valor total de venda e o valor total de lucro. O preço unitário médio a gente vai trabalhar depois. Então vamos fazer aqui o total. Soma. Do F2 ao F44. Okay. E para o valor de lucro, nós vamos só arrastar essa função. Vejam que nós estávamos arrastando células verticalmente antes, mas o Excel permite que a gente faça ele horizontalmente também. Vejam que eu estou arrastando para o lado e ele está fazendo a soma da coluna G. Vejam só aqui. G2 é G44 e aqui ele estava em F2 F44. Temos as somas dessas colunas.
Margem, a gente vai ter que criar uma margem média depois. E o preço unitário, a gente vai criar também uma margem média. Como fazer isso? Vamos fazê-lo agora, já. Vamos lá. A margem média é bem simples, pessoal. Basta nós aplicarmos uma nova função chamada média. Vamos localizar ela aqui. Média. Vamos fazer da mesma forma que o soma, só que na função média. Ok, nossa média é de 101,90. Vejam que ele aparece aqui um detalhezinho. Vocês podem clicar em ignorar ele. Aqui também vamos fazer da mesma forma. Então, vamos colocar uma função média. Ok, sabemos que a nossa média de lucro foi de 29,13%. Nós já temos uma informação que é positiva. A gente sabe que a empresa teve lucros durante o ano, pelo menos na parte de venda. Claro que a gente não está avaliando outras questões, outras despesas da empresa, como de funcionários e outros mais. Nós estamos simplesmente trabalhando a questão de vendas de produtos. Então, em cima do que a gente gastou em matéria-prima ou então de compra de produto e revenda ou venda, nós sabemos que nós fechamos um ano aí com uma média de lucro de 29,13%, que corresponde a 23.534.555,73. Perfeito. E agora, pessoal? Então agora vamos para o final da nossa curva ABC. Vamos colocar a quantidade de participação, né, o percentual de participação de cada item na nossa curva ABC. Vamos lá, então. Novamente, regra de 3. Nossa curva ABC nós vamos fazer sobre o valor total de vendas, correto? Qual é o valor total de vendas? São 116 milhões, 216 com 444, correto? Então nós vamos copiar no área especial, valores. Está aqui o nosso valor. Isso aqui foi o que a gente vendeu no ano de 2014. Então, total de vendas. Total de vendas que, percentualmente, corresponde ao nosso 100% de venda, correto? Se isso aqui é igual a 100%, esse valor aqui específico do item equivale a quanto? Então vamos copiá-lo, vamos colar aqui. A gente não sabe quanto ele equivale, nós vamos colocar um x. Então agora nós vamos colocar a fórmula para a gente poder saber qual foi a participação. Vamos para a regra de 3 aí. Igual, vamos abrir parênteses, vamos pegar esse valor vezes 100. Então vamos lá, 1.435.680 vezes 100, dividido pelo nosso total de vendas. Onde está nosso total de vendas? Está aqui embaixo, na última linha, na F45. Para que a gente possa fazer a nossa função, a nossa fórmula funcionar sem que ele arraste também as colunas ou células, né? Nós vamos travar o nosso F45 aqui, ó. Ou seja, mesmo que a gente movimente mesmo que a gente arraste a nossa fórmula, ele não vai alterar o valor da nossa fórmula, que é o valor de F45. Vamos colocar aqui um dinheirinho de um lado, um dinheirinho do outro, ou seja, um cifrão, correto? Nós acabamos de travar aquela célula na nossa fórmula. Vamos tirar isso aqui, porque a gente não precisa mais, foi só para entender como funcionava.
E agora nós vamos arrastar a nossa fórmula até embaixo. Agora eu vou explicar para vocês o porquê do cifrão. Vamos arrastar até a penúltima linha, porque nós sabemos que a última linha é um total. Vejam que se nós formos olhar a nossa fórmula aqui, ó, então, eu estou passando, ela está alterando a parte inicial das células, mas a parte final ela está travada. Por quê? Porque a gente colocou o cifrão na frente do F e entre o F e o 45, da nossa célula F45. E aí ele trouxe a participação individual. Ok? Vamos tirar a nossa fórmula. Vamos selecionar tudo. Vamos copiar. Vamos colar especial. Valores. Perfeito. Criamos a nossa curva ABC. As informações que a gente precisava estão aqui. Agora só falta então a participação acumulada e a ordem. Qual a representatividade, o que participa mais na venda consolidada. Para criar a nossa ordem, óbvio, nós vamos ter que ordenar o nosso relatório pelo valor total de vendas, do item que mais vendeu para o item que menos vendeu. Então nós vamos selecionar aqui, da coluna, melhor, da linha 1 até a linha 44, porque a última é um total, certo? Nós vamos na aba Dados, Classificar, e aí o Excel vai nos pedir classificar por qual coluna. Então nós vamos marcar aqui meus dados contém cabeçalho e classificar pelo valor total de vendas, do maior para o menor. Ok. Terminamos aqui a nossa parte. Vejam que o item que nós mais vendemos em números, né, em valores, é esse primeiro item, o Periprox. Ok, então agora vamos colocar a ordem do item que mais vende para o que menos vende. Vamos colocar 1 e 2. Selecionamos 2 e vamos expandir a nossa fórmula. Então, chegamos aqui do item 1 até o item 43. Vamos selecionar a coluna inteira. Com o direito do mouse, em cima da nossa seleção, vamos selecionar Formatar células. Vamos na guia número. Vamos na categoria Personalizado. Aqui no tipo, vamos tirar geral. Vamos colocar 0. Vamos abrir aspas. E vamos colocar a letra A. Fechamos. Fechamos aí então as aspas e damos um OK. Beleza, ele já transformou a nossa ordem aqui. Concluindo a parte da classificação do item que mais vende para o item que menos vende em valores, basta agora nós criarmos a participação acumulada em percentual. Aqui na nossa primeira célula, na célula J2, nós vamos fazer igual, vamos pressionar a tecla igual e selecionar a célula I2. Já na nossa segunda célula da coluna J, ou seja, na J3, que seria a terceira coluna, a terceira célula, certo? Na J3 nós vamos fazer igual a participação mais a participação acumulada do primeiro. Vejam que ele já está com 45. Agora basta nós arrastar até a última para sabermos o total
Esse último não precisa, porque a gente sabe que é referente ao total, né? E nós passamos a ter aqui então o nosso percentual acumulado, ou melhor, a participação acumulada dos nossos produtos. Olhando essa curva ABC, a gente já consegue saber aqui o que a gente mais vende, certo? Se nós formos considerar, vejam só, 50% das nossas vendas equivalem a somente 3 produtos. Então nós temos aqui 43 produtos e desses 43, só 3 deles já equivalem a 50%. Começamos aí já a fazer uma pequena análise da nossa curva ABC e entender um pouquinho mais dos itens que mais vendem e os itens que menos vendem. Vejam que a nossa participação aqui dos últimos itens, vamos tentar equivaler aqui a uns 20%. 20% dos itens que mais vendem equivalem aí, ó, a 25 itens. Vejam que a grande maioria dos itens não vende, né? Realmente o que vende são esses 3 primeiros, equivalem a 50% das vendas da empresa. 80% das vendas da empresa equivale a 18 itens. 18 itens equivale a 80%. Os demais itens que sobram equivalem a somente 20%. Outro dado interessante que a gente pode ver aqui na nossa curva ABC é que o primeiro item, o item campeão de venda em valores, que equivale a 40 milhões, ele é um item que nos dá uma margem de lucro muito baixa. Vejam que de todos os itens, o item que mais vende é o item que menos margem nos dá de lucro. Veja que ele deu aí uma margem de 1,79%. Né? Temos um valor total de venda de 40 milhões, quase 41 milhões, né? E dando-nos um lucro de apenas 729 mil. É muito pouco para o item campeão de venda. Com base nesses dados, a gente já começa a fazer algum tipo de análise. Será que a empresa queria realmente chegar a esse resultado para esse produto? Muitas vezes esse produto é um produto muito procurado por clientes, por consumidores, por pacientes nesse caso, e a empresa opta em não ter um lucro nesse produto por saber que os pacientes procuram, para propriamente poder vender os demais produtos. Ou então, para não ficar com esse produto parado, estocado, e acompanhar um mercado que pode estar com um valor menor, por exemplo, o mercado pode estar praticando esse mesmo produto por um preço muito inferior ao que a nossa empresa pratica, a empresa acaba tendo que torrar o produto, vender com margem negativa para poder acompanhar o mercado de vendas e não ter um lucro tão efetivo, que foi de 1,79, né? Muito pouco. Em contrapartida, os itens com menores vendas aqui embaixo, vejam que as margens elas estão bem maiores, estão mais próximas da nossa margem média da venda, né? Então, no total, no total das vendas da nossa empresa, nós podemos definir aí que 29% de lucro em cima das nossas vendas, ou seja, de 116 milhões de venda, nós tivemos 23 milhões de lucro. Aí cabe avaliar a estratégia da empresa, ver se ela realmente queria chegar nesse patamar, se ela queria ter almejado algo maior. Entra também todas as questões de comparação com as demais despesas da empresa para avaliar um total. Então vejam que a curva ABC ela é uma ferramenta muito importante na avaliação dos desempenhos de venda dos nossos produtos, né? Muitas vezes o item que a gente mais fez esforço para vender, no final ele está nos apontando que foi o item que deu menos margem, né? Então, o profissional, o empresário que tem aí seu estabelecimento, foca muito em vendas e não foca muito na estratégia de vendas, pode muitas vezes estar dando um tiro no pé. Acha que está vendendo muito produto e no total aí ele consegue ver que trabalhou demais e lucrou de menos. Certo? Pessoal,
Essa aula tem continuidade, eu pretendo colocar a parte 2 dessa aula. Para quem se interessou na curva ABC, é uma ferramenta importantíssima. Para quem gosta da automação de tarefas, eu vou criar aqui mais em breve uma aula em cima dessa própria ferramenta, já trabalhando a automação da curva ABC. Inclusive vou mostrar para vocês agora que eu já tenho ela pronta. Deixa eu excluir aqui, a gente não vai precisar. Vamos tirar as fórmulas aqui também. Aqui no último, pessoal, nós podemos também dar uma formatada, né? Vou formatar aqui para ficar um pouco mais elegante a nossa curva ABC. Vamos colocar em negrito. Vou botar um fundo. E nós podemos colocar uma média também, né? Participação média. Vamos colocar uma média. Média. Então está concluída a nossa curva ABC para análise. E agora eu quero mostrar para vocês uma outra curva ABC. Curva ABC2. Certo? Aqui na extração, vejam que eu coloquei a margem de lucro, eu vou tirar ela. A gente já fez o que precisava fazer, certo? Então agora vamos automatizar a curva ABC aqui. Para que a ideia dessa curva ABC seria a seguinte agora. Que a gente faça a extração desses dados de um banco de dados padrão, sempre nesse padrão, e que a gente programe uma macro para que ela mesma faça a montagem da nossa curva ABC. Ficaria mais ou menos assim. A gente extraiu e agora a gente vai criar a curva ABC automaticamente. Vejam que ela demora alguns segundos, porque ela está montando a nossa curva ABC. Ok, já concluiu a nossa curva ABC. Vejam que ela fez a curva ABC automaticamente, pessoal. Todo aquele trabalho que a gente fez manualmente, a macro, fez aí em 5 ou 10 segundos e apresentou o resultado final para nós. Ou seja, nos poupa muito tempo na montagem das informações e nos dá mais tempo para que a gente faça a avaliação dos dados. Essa curva ABC2, que ela é automatizada pelas macros, eu pretendo colocar aí na próxima videoaula, para quem curte um pouco mais aí da programação de VBA. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula. Forte abraço!